Oi, tudo bem? Vou convidar o Wellington. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Ué, não tô conseguindo, peraí. Achei. Então entra. Ah, já entrou no coisa já. Oi, Tudo bem? tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom, tá me ouvindo bem? Vai ficar melhor agora no bate-papo. Ai, nossa, que prazer estar aqui com você, que honra nossa, Wellington. Imagina, É o uma, prazer. uma honra ter você com a gente. Tô mandando aqui convite pro povo assistir, pra bombar Ah, nossa tá live. bom. É, né? Pode mandar mesmo. Deixa eu ver quem tanto que já entrou aqui. Oi, Pati. Ai, peraí, eu não posso mexer muito nesse celular, que eu não sei mexer muito aqui. Morro de Deixa medo parar. de sair de vez do, do bate-papo aqui. Bom, eu queria começar dizendo que para a gente é uma alegria muito grande ter você, não só aqui na live, mas também ter você sempre com a gente, toda semana. E agora, de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque a gente suspendeu as aulas presenciais no estúdio, então agora só com as aulas online. Só com as aulas online, mas o Wellington tá até nas aulas online, né, Wellington? Então, firme e forte Eu no Pilates. fico preguiçoso, mas de vez em quando eu apareço lá. É, O e Alberto, você. o Alberto esses dias me ligou, mas você desistiu, você tá desanimado, tudo. Eu falei, não, Alberto, tava descansando só um pouco. É, né? Porque para você, né, tudo é profissão, né? Ah, tem uma hora tem que desencanar um pouquinho, descansar um pouquinho, mas tem que levar a sério outra hora aí. É isso mesmo, é isso aí. Eu queria, na verdade, começar com você. Queria que você contasse um pouquinho. Você corre profissionalmente desde 2010, eu acho, né? E aí eu queria que você contasse como que foi decidir que você ia fazer isso como profissão mesmo, que você ia se dedicar exclusivamente à corrida. Conta pra gente um pouquinho. Muita gente já sabe dessa história, né? Mas eu vou contar porque tem pessoas que não sabem. Minha vivência com a corrida, eu acho que é desde criança, né? Porque como eu cresci na roça, então eu cresci. Minha infância foi levar a marmita do meu pai, levar recado, e levar o leite, andar de bicicleta. Então eu sempre fui uma criança ativa. A corrida mesmo eu descobri com 19 anos, na escola, quando eu vi um colega correndo. Ele já era corredor, corria na cidade, era um dos únicos corredores da cidade. Eu sou de uma cidade a 300 quilômetros de Recife. Para você ter uma ideia, eu vim conhecer a praia quando eu tinha 19 anos, depois que eu virei corredor. Porque, Nossa! né? Porque para você nunca tinha ido na minha capital e com 19 anos eu fui correr uma meia maratona em Recife e a primeira vez que eu vi a praia. Então eu me destaquei lá na minha região e tive a oportunidade de vir para São Paulo. Vim para São Paulo de ônibus, 3 dias de ônibus. Ganhei a passagem de uma agência de turismo lá da cidade. Na verdade, a gente tinha um convênio com a rádio
que a gente passava no comércio, os comerciantes ajudavam a gente a ir para as corridas, né? Davam uma contribuição como podia. E a Lá na sua gente cidade, isso. Lá na sua tinha uma, cidade. lá na minha cidade, lá em Moíque, em Pernambuco. Aí, em troca do para pagar o patrocínio, tinha uma locutora que ela dava um espaço para a gente na rádio. E a gente ia na rádio, no programa dela, chama Edilene Ventura. A gente ia no programa da Edilene Ventura e agradecia os parceiros e tal. Às vezes, nós éramos 3 corredores. Então, a gente alugava um carro, fretava um carro, né? Tipo um Uber. Uber hoje, né? Lá é fretar. Aí, ia para a corrida e se sobrasse algum dinheiro, a gente dividia entre nós 3. Aí, quando foi um dia, ela falou, olha, eu consegui com a agência de turismo que viaja para São Paulo, 2 passagens de ônibus para vocês ir para São Paulo. Um vai ter que ficar. Quais são os 2 que vai? Aí um falou, eu não posso ir, aí eu vim com o Cícero, né, para São Paulo. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Não tinha parente, não conhecia ninguém. O Cícero tinha um irmão que morava em Itapevi e a gente veio para ficar na casa do irmão dele, para correr a São Silvestre, né? Aí tinha uma casa lotérica lá, pagou nossas inscrições e a gente fez uma rifa de um telefone celular. Eu lembro como se fosse hoje. A gente arranjou R$ 600, passando nas escolas vendendo a rifa, acho que a R$ 5. Aí a gente veio com R$ 1.200 para 2 em 2008. Ah, Só que eu pensando, né? São Paulo é o lugar de ver se eu arranjo uma oportunidade, uma coisa assim. Se eu arranjar uma oportunidade, eu vou ficar por lá. A gente veio para casa do irmão desse meu amigo, correu a São Silvestre. Eu lembro que ele foi 180 e alguma coisa e eu fui 596. Corri 1 hora nos 15 quilômetros, no meio do povão. Aí ele falou, eu vou embora. Aí o irmão dele falou, eu trabalhava num clube aqui na Aldeia da Serra de jardineiro. E ele falou que arranjava um trabalho para mim de jardineiro, né? Então isso aí era a opção que eu tinha que ficar em São Paulo para tentar o meu sonho. Né? Porque eu não ia ficar sem trabalhar, não tinha trazido dinheiro, nada. Aí eu fui trabalhar, né? Registrei minha carteira, eu cheguei em 28 de dezembro de 2008. No dia 12 de janeiro eu registrei minha carteira. Eu fui trabalhar. Aí, quando eu terminava o serviço 5 horas da tarde, eu voltava para Itapevi correndo, todos os dias. E quando sobrava um dinheiro, eu ia nas corridinhas, em Osasco, aqui mais próximo, Mogi das Cruzes. Aí ganhava-se tipo troféu, medalhas, essas coisas. E fiquei indo, né? Só que eu nunca pensava que um dia eu ia conseguir viver de corrida. Eu não tinha esse pensamento que eu ia ganhar dinheiro. Eu só queria melhorar os meus tempos, né? Nessa época era inocência total. Aí, no dia que eu fui fazer exames para entrar na firma, o escritório da firma era em Mogi das Cruzes. E eu contei minha história para um médico, né, um japonês. Ele falou, por que você não pede para fazer teste no Clube Pinheiros? Na época tinha o Clube Espéria, tinha uns clubes em São Paulo. Aí eu comecei a ligar nos clubes, né? Ia na internet, eu ia na Lan House, não tinha celular naquela época. Eu lembro que eu comprava um cartão telefônico e eu ligava para minha mãe, quando eu falava oi, benção mãe, acabou o telefone. é Durei, muito rápido. muito rápido. Aí, e dava vontade de ir embora, aquela tristeza. Mas como meu pai tinha pedido para mim não ficar em São Paulo, e eu falei, eu não vou, eu só vou quando eu conseguir uma oportunidade. Eu tinha aquele orgulho que eu com 20 anos queria andar com pernas próprias, sem precisar de ninguém. Eu também não falava que eu sentia saudades, nada, mas eu chegava a chorar quando eu estava em casa sozinho, né? E o médico falou para mim, né? O doutor lá que eu fui fazer o exame. Por que você não pede para fazer teste no Clube Pinheiros? Tá? Eu comecei a ligar nos clubes. Ia lá na house, procurava o telefone, comecei a ligar, né? Aí, quando eu ligava, eles falavam, mas você já ganhou quantos campeonatos brasileiros? A secretária atendia, né? Eu vou mandar uma ficha no seu e-mail para você preencher. Aí perguntava quantos campeonatos, meu histórico. Eu nunca tinha sido federado na vida, nunca tinha tido um treinador, nada. Então, eu não sabia nem a linguagem o que estavam falando ali da ficha, né? Pois Aí é, né? passou, Quem diria, né? aí passou o tempo, né? Aí quando foi um dia, eu conheci um corredor em Itapevi, o nome dele é Reginaldo. E ele falou, olha, vai ter uma corrida em Barueri, ali em Alphaville.
fica ali mesmo embaixo daquele pontilhão da Castelo. Foi a primeira corrida que eu ganhei em São Paulo, em Alphaville. Era um circuito que chamava Zarro Brasil. Ele falou, olha, a gente vai lá, já que tu não tem inscrição, eu vou pegar, ver se eu arranjo com meus amigos das assessorias e tu corre. Aí eu fui lá, levei minha roupa, tal, tudo, né? Vesti minha roupa, eu digo, ó, se eles não me derem inscrição, eu corro sem inscrição mesmo, sem número. Aí eu tava lá, todo mundo preparado para largar. Aí parece que é de Deus. As coisas, quando Deus põe uma coisa no teu caminho, é na hora certa. Faltavam uns 5 minutinhos para largar, tinha um cara com a inscrição na mão, um número de peito, que o aluno dele, da assessoria, não tinha vindo. Ele falou, se eu te der essa inscrição, tu corre? Eu digo, corro. Ele falou, quanto você corre? Eu digo, uns 16 minutos. Não é que eu fui lá e ganhei a corrida? Corri 15 e alguma coisa, eu lembro como se fosse hoje, no dia 25 de outubro de 2009. Foi a primeira corrida que eu corri. O nome da assessoria chamava Superação Esportiva. Aí ele falou, olha, eu não posso te dar um patrocínio, não posso fazer nada por ti, mas a única coisa que eu posso fazer é te colocar na elite das corridas grandes, te arranjar inscrição e te levar. Eu digo, já não tinha nada, né? Já tem alguma coisa. Aí ele me levou. A primeira vez que eu corri na elite, junto com os quenianos, foi um circuito do Bradesco em Sorocaba. Porque o Bradesco tinha um circuito que rolou muitos anos no Brasil inteiro. Era provas de 6 quilômetros, tinha em várias cidades do Brasil. E eu entrei nesse circuito, tinha 5 quenianos, no meio desses 5 quenianos eu fui 10º. Só que eu era um cara que... De repente, né, do nada, você não fazia corrida nenhuma e de repente você já entrou já para um núcleo ali bem seleto, né? Eu acho que isso mostra bem, né, o seu talento, porque treinando sozinho, né? O treino, bem dizer, era voltar do trabalho para casa correndo, né? E aí você já viu uma possibilidade de isso ser profissional mesmo, de você fazer só isso. E aí você decidiu fazer isso em 2010. Não, ainda não, né? Ainda isso aí em 2009. Aí o que aconteceu? Aí eu sempre fui um cara competitivo. Mesmo quando eu era atleta semi-amador, eu ia com os primeiros da frente até não eu aguentava. Depois eu me arrastava para chegar. Aí nesse momento eu fui correr uma corrida grande, Zumbi dos Palmares. Eu era um cara, eu tinha na época 22 anos, só que eu corria na elite, brigava com um cara que tinha 35, 36, cara com 10 anos de carreira, eu chegava tipo entre os 10 com esses caras. Aí um vizinho meu falou, olha, eu corri no Barueri, no Grêmio Barueri, há uns anos atrás. Eu vou conversar com o treinador lá, ver se ele consegue alguma coisa para você. Eu digo, mais um prometendo, não vai conseguir nada. Aí, quando foi um dia, eu cheguei em casa, tinha um recado, ele me chamou para ir na casa dele, aí ele falou, que horas você sai de trabalhar amanhã? Eu falei, olha, eu saio de trabalho 5 horas. Ele falou, vou te pegar lá, vou te levar em Barueri. Aí me levou em Barueri, aí me apresentou para o professor Clóvis, lá no Jardim Silveira. Aí ele falou, olha, eu não posso fazer muita coisa por você, mas eu consigo federar você e vem treinar aí com a gente. Aí eu trabalhava de 7 às 5 da tarde, aí de 5 eu pegava o ônibus na Aldeia da Serra, eu descia até Jandira. De Jandira eu andava mais ou menos 1 quilômetro para chegar na pista e no Jardim Silveira. O treino lá começava 6h30 da tarde. Mas eu já treinava forte. Eu queria mostrar que eu corria, entendeu? Então, o tanto que os atletas dele botavam o pé na frente, eu botava também para mostrar que eu corria, né? Para mostrar para ele que eu tinha interesse. Aí, quando foi um dia, ele falou, já estava com uns 2 meses mais ou menos, ele falou, olha, eu vou te dar o dinheiro da tua passagem, me dá o número da tua conta. Eu lembro que eu gastava uns R$ 60 com passagem, alguma coisa. Aí, quando eu fui olhar na minha conta, eu tinha R$ 120. Eu falei, já estou ganhando salário. Que beleza, né? Aí, quando foi em dezembro, tem a corrida de São Silveira, que é a corrida bem famosa em Barueri. É a corrida que eu mais corri na minha vida. Ele falou, você está inscrito na corrida de São Silveira? Eu digo, olha, eu já estava com minha inscrição aí. Ele falou, beleza. Eu ganhei de todos os atletas que ele treinava fazia anos. Né? É mesmo? Sério. Aí ele pensou, esse promete, né?
Só que essa corrida de São Silveira, ela é tipo uma prévia da São Silvestre. Os corredores que vêm para São Silvestre são os corredores que vêm fazer o teste aqui 15 dias antes. E eu lembro que eu parece Uhum. que no geralzão, e eu cheguei a ganhar. Em 2015 eu já ganhei ela no geral já. Aí, quando foi em janeiro, ele falou, Wellington, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí eu falei, fala, professor. Ele falou, é o seguinte, a gente tem um centro de treinamento aqui, que era o centro de treinamento da base. Tinha um time de basquete, dois times de futsal, dois times de basquete feminino, dois times de vôlei feminino, que era tipo uma chácara, e morava todo mundo lá, né? Aí É. falou, eu consigo casa, comida e roupa lavada e uma ajuda de custo de R$ 150 por mês, durante um ano. 150? 150? E durante um ano. Só que se durante esse ano você entrar entre os 8 melhores do Brasil na categoria até 23 anos, o ano que vem eu te dou um contrato de R$ 1.000. E tem o seguinte, tem a possibilidade de eu conseguir uma bolsa para você na faculdade. Eu olhei para ele assim, né? Eu já estava querendo deixar o trabalho. Aí eu ganhava 780 com a carteira registrada. Fazia É. um ano e 2 anos que eu estava trabalhando. Eu falei, ô professor, o senhor espera eu ir lá conversar com o meu patrão para ver se ele faz um acordo comigo e eu cumprir meu aviso prévio de 30 dias? Ele falou, espera. Aí eu comprei meu aviso prévio, aí fui para Barueri. Entrei lá no dia. Aí foi nesse momento que eu decidi melhorar e ser atleta profissional. Eu deixei o trabalho, né? Eu deixei 780 com a carteira registrada Pra... para ganhar 150. É, Entendeu? é. Aí, E nesse eles davam momento, comida, pelo menos, né? Era café da manhã, almoço, janta. de seguro-desemprego, eu tinha uma férias, né, que eu não tinha pego. Então eu peguei, eu acho, com a minha rescisão, uns R$ 3.000. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na minha vida. Nesse dinheiro aí que eu peguei. Então eu peguei aquele dinheiro, botei na poupança, de os 150 dá para mim comprar um shampoo, um sabonete, né? Eu acho que ainda dá para guardar de seguro-desemprego. E daí para frente, minha carreira deslanchou. Ai, que ótimo, que ótimo. E aí você ficou no Grêmio Barueri, é isso? De 2010, então, até que ano? 2016? 2015. Aí foi ralar, né? Aí, quando foi para entrar entre os 8 do Brasil, ele começou a treinar. Eu vou treinar você para 3.000 com obstáculo. Eu subia no obstáculo, caía. Aí não tem jeito, professor. Ele falou: eu vou treinar você para correr 1.500. Eu corria igual o tempo das mulheres. Muito ruim, que era uma prova muito. Gastava muito. Eu falei: não tem jeito, tem que ir para as provas longas. Ele falou: vou treinar você para 5.000. Aí me botou num campeonato estadual lá no Ibirapuera, na pista. Aí eu consegui, na minha primeira prova, ganhar a medalha de terceiro lugar na categoria sub-23, né? Aí. Então foi quando você estava no Barueri que você começou o circuito caixa, que você fez. Você tem muitos troféus no circuito caixa, né? Não, o circuito caixa foi quando eu saí, quando acabou o Barueri. Aí já foi Ah, quando uma outra acabou o história. Barueri? Foi quando eu saí do Barueri. Porque o que aconteceu? Aí eu consegui entrar entre os 8 do Brasil, ainda em 2010, e consegui o meu contrato, né? Aí pronto, daí pra frente foi só aumentando os contratos. Aí eu peguei seleção, a minha primeira seleção em 2013, foi no Peru, um campeonato sul-americano. Aí não fui muito bem. Aí em 2014, em 2013 eu fui 12º na São Silvestre. Liderei metade da São Silvestre. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, o Cruzeiro me chamando. Eu ganhava no Barueri, Olha! eu ganhava no Barueri na época R$ 1.500. O Cruzeiro me É. fez uma proposta de dobro. Só que aí eu pensei, mas em Barueri eu tenho casa, comida, roupa lavada. Em Barueri ninguém me cobrava. Eu sempre fui o melhor atleta, né? Todos os 5 anos que eu tive lá. Então ninguém me cobrava. Se eu chegasse em primeiro, eu era o campeão. Se eu chegasse em último, eu era o campeão do mesmo jeito. E Você eu não nunca estava fui um cara. casado ainda nessa época? Oi? Você não estava casado ainda nessa época? E depois que eu saí do Barueri. Aí o que É. aconteceu? Eu vou para Belo Horizonte, eu vou ficar aqui mesmo. Aí eu arranjei um patrocínio em Brasília, da Gran Cursos. Que Barueri deixava eu ter outros patrocínios, o Cruzeiro não deixava. Aí eu juntei os dois patrocínios, deu o patrocínio que dava do Cruzeiro.
Aí foi o meu melhor ano. 2014, aí eu fui campeão sul-americano do cross-country, fui campeão da corrida de Reis de Brasília, que eu nem imaginava que uma corrida com 16 mil pessoas, depois da São Silvestre, a corrida de Reis é a segunda do Brasil. Nossa, é mesmo? E assim, foi uma coisa bem interessante, porque o Cruzeiro tinha me chamado no início de janeiro. E eu fui lá, ganhei de todos os atletas, dos quenianos e de todos os atletas do Cruzeiro. E na época o diretor técnico ficou até um pouco chateado comigo, porque eu não aceitei a proposta. Eu falei, ah, não, professor, porque eu já tinha uma coisa certa e eu não queria deixar o que eu estava certo para me ir para uma coisa que eu ia arriscar até me adaptar a essas coisas. Aí foi indo, foi indo. Em 2015, no primeiro semestre, aí começou, Barueri, vai acabar, não vai acabar, vai acabar, não vai acabar. Quando foi em junho, acabou. A gente tinha 6 meses de contrato e não conseguiu pagar mais. Aí eu falei, vou correr o circuito caixa. Não tinha dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha era o dinheiro que eu tinha guardado. Aí eu falei, vou correr o circuito caixa com essas economias, porque o circuito caixa era o seguinte, é tipo um campeonato de futebol, era várias etapas no Brasil inteiro, em vários estados, tinha acho que 20 e poucas provas, e você ia contando pontos pelas provas, no final você tinha uma premiação, os 3 primeiros tinham uma premiação, apesar, todas as etapas tinham prêmio de 5 primeiros, e no final tinha uma Uhum. premiação, era 10 mil na época, e os 10 melhores ganhavam patrocínio da Caixa por um ano, assinado. Aí eu falei, vou correr atrás desse patrocínio da Caixa. Aí fui pro circuito, né? Comecei a rolar o circuito. Não quis pedir para entrar no Cruzeiro, né? Que já tava no meio de temporada. Eu digo, vou deixar eles me ver, eu me destacar para eles poderem me chamar, né? Eu vou valorizar o meu trabalho. O Cipó Aí é fui. todo estrategista, né, Cipó? Você é todo cheio de estratégia, né? Aí eu imaginei, se eu pedir para entrar, eles vão querer me pagar quase nada, tal. Eu vou começar a rolar com o dinheirinho que eu tenho. Aí o que é que eu fiz? Os 5 primeiros ganhavam premiação. O primeiro era 4 e o quinto era 1.000. Eu digo, eu vou. Se eu ganhar pelo menos 1.000, eu tirar a despesa. Aí eu ia, né, nessa lógica. É do circuito caixa inteiro que eu corri, eu acho que eu não subi no pódio em uma ou em 2 etapas, em 2 anos. Aí eu comecei a correr o circuito caixa em abril. Aí É. comecei de pouquinho tal. Quando foi em setembro, aí eu já estava em segundo, eu recebi uma ligação do Cruzeiro de novo. Ele falou, você quer terminar a temporada pra gente, para mim pagar as despesas do circuito, pagar as passagens e tal, tudo? Eu não. Eu falei, não quero. Se vocês me dêem um contrato e pagar as despesas, eu quero. Aí tal. Quando foi na outra etapa, eu liderei o circuito. Aí ele me ligou de novo. Falou, olha, eu vou fazer um contrato de 4 meses, né? Que eu ia entrar em setembro, de setembro a dezembro, e eu pago as etapas para você, o resto que faltar. Ah, beleza. Aí eu assinei 4 meses com eles e ganhei, E terminei o ano e ganhei o circuito. você ficou com o Cruzeiro quanto tempo? Eu fiquei em 2015, né? De setembro de 2015, aí depois fechei 2016, 2017, 2018. Eu fiquei três Até o final temporadas de e meia. 2020. Tá. Foi. E aí, você sente falta desses circuitos, assim, no estilo do circuito caixa? Ah, sim, o circuito caixa era interessante porque dava para medir os níveis dos atletas brasileiros, tinha uma competitividade muito grande, né? Porque todo mundo viajava para esse circuito e a premiação que tinha fora o patrocínio, né? Porque imagina, você fala, eu vou correr o ano, mas no final do ano eu tenho a possibilidade de ter um patrocínio se eu tiver entre os 10 primeiros, entendeu? E essas Então, premiações do circuito, quando tem assim circuito que é o ano todo, e você faz essas participações, que você sempre, né, 90% você teve no pódio. Isso também era bom para você financeiramente, porque você sabia que todo mês você tinha aquela expectativa daquela renda. isso, foi a minha época de ouro, né? Eu acho que foi o meu auge de patrocínio, porque eu tinha 2 vínculos de patrocínio. Eu tinha um vínculo com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, Uhum. eu acho que foi o meu maior vínculo, porque lá eu tinha é, salário, tinha convênio, Os né? custos. É. Convênio, eles pagavam INSS. E tinha ainda as despesas de viagem. Então eu tinha, era praticamente um funcionário do clube, tinha todos os direitos. Ainda tinha o salário da caixa, então foi o meu auge, assim,
e ainda tinha as premiações. Então foi uma fase muito boa, entendeu? Então tá fazendo muita falta, claro. E quando que você começou a se dedicar às maratonas mesmo? Não, as maratonas, em 2016, quando acabou os Jogos Olímpicos, eu pensei, ó, a única chance que eu tenho de ir em uma Olimpíada é correndo uma maratona. Porque correndo 5.000 e 10.000 metros, eu sou um cara muito lento. Não sei se é porque eu comecei tarde, né, com 19 anos, mas eu não consigo correr para disputar com a nível mundial. Eu falei, a única coisa que eu tenho de ir é para maratona. Aí eu comecei a treinar para estrear na Maratona de São Paulo. Fui para Campo de Jordão, fiquei lá acho que 40 dias. Nesse Foi meio período eu fui aquela. contratado. A primeira que você fez foi a maratona de São Paulo, aquela lá que você acabou não terminando a corrida? Conta um pouco dessa história pra gente. Ó, assim, a gente é acostumado a correr provas curtas, então a gente treina forte até o que pode. E eu vinha numa fase muito boa, eu tinha ganhado uma corrida bem tradicional lá no Nordeste, que é a corrida Cidade de Aracaju, e tinha ido para o Mundial de Meia Maratona também na Grã-Bretanha, e tinha sido muito bem, né? Então eu voltei para correr Maratona de São Paulo, eu falei, estou entre os primeiros. Corri entre os primeiros até o 25, ali brigando. Quando chegou no 25, eu já comecei a sentir uma dorzinha no tendão, uma coisa assim. Eu falei, rapaz, será que aquela barreira que todos falam, que a maratona só começa depois do 30, vai ser comigo? Foi dito e feito. Quando chegou no 28, eu já comecei a travar um pouquinho. No 30, o grupo começou a abrir. No 32, eu abri mão. Eu falei, e agora para me chegar? Eu tenho que chegar pelo menos trotando, que é para... Não tem ônibus, nada. Aí eu parei ali dentro da USP e falaram, ah, não, tem um ônibus lá atrás. Eu voltei, peguei o ônibus e fui embora. Aí E para como é que aproveitar o... é decidir assim? Como que foi para você decidir finalizar a prova e não terminar? Não é decepcionante isso? Ou É, você viu que é bem frustrante, porque assim, a gente espera um resultado positivo e você treinou muito e você não alcançou esse resultado. Só que assim, às vezes a gente de alto rendimento tem uma diferença do amador, porque às vezes é melhor você abandonar e não machucar do que você finalizar a prova e terminar morto e não conseguir treinar para outra. então Entendeu? ali a sua escolha foi racional, né? Dói abrir mão da competição, da corrida naquele momento, mas você quis ser prudente, né? De não Isso, forçar demais. isso. Aí o que aconteceu? Essa maratona valia para o circuito caixa. Eu não pontuei nessa maratona. Aí eles me levaram para. Aí ele me levou para Uberlândia, eu ganhei a etapa do circuito de Uberlândia, me levou para Belo Horizonte, eu ganhei a etapa de Belo Horizonte, aí falou, você vai para a Maratona do Rio de Janeiro. Eu falei, eu já abandonei São Paulo, o que é que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Eu falei, eu vou meio assim mesmo, né? Participar, fui convocado. Aí fui. Aí quando chegou no Rio de Janeiro, eu também abri com os quenianos até o 33. No 33 os caras foram embora e eu fiquei. Eu era o melhor brasileiro até o 33. Depois, cara, que eu nem vi atrás, passou e me deixou, eu terminei em sexto. Eu digo, pronto, minha história com maratona não vai ser boa, não. Aí fui sexto. Maratona tem esses elementos surpresas, assim, né? De repente vem alguém. Aí quando foi. Eu fui sexto, né? Com 2:24, um tempo horrível, né? Pra mim, que era um cara rápido em meia maratona, em 10 quilômetros, né? Para quem estava Aí, acostumado direto, né, com troféu, com posições boas, a hora que entrou para maratona sofreu um pouquinho, é isso? isso, porque assim, a gente que compete, a gente perde, mas a gente não gosta. Sabe? Aí o que aconteceu? Em 2017 eu assinei de novo, eu falei, professor, esse ano eu não vou correr maratona. Me tira da lista dos maratonistas. Ele, beleza. Aí eu voltei em Aracaju, fui bicampeão de novo da corrida de Aracaju, que ela é 25 quilômetros. Então essa prova dá uma base muito boa para maratona, né? 25 quilômetros, um percurso difícil. Aí, quando foi faltando 15 dias para São Paulo, ele me liga e falou, Wellington Cipó, é o seguinte, eu tô te escalando para você correr 21 quilômetros da Maratona de São Paulo. Eu falei, não faz isso comigo não, que eu tô cansado, eu tô vindo de Aracaju, eu não consigo. Só que eu tava treinando bem, né? Você ganhou premiação lá em Aracaju? Você conseguiu premiação lá em Aracaju? Então, esse negócio de Aracaju aí é uma polêmica, né?
No primeiro ano que eu bati o recorde, eu ganhei e Não, não porque recebi. tem gente perguntando, ó, aqui na live, tem gente Vou perguntando. explicar. Conta. É, é uma corrida que eu tomei um calote e eu sempre volto lá pela recepção do povo, o desafio do percurso. Nesse ano de 2016 eu não recebi. Aí o que aconteceu? Em 2017, que o prefeito deixou a dívida lá para todo mundo, não pagou nenhum atleta. 100 mil reais de dívida só para os corredores. Aí o que aconteceu? Aí quando foi em 100 mil reais para todos, não só para mim, sabe? Para todos os premiados. Aí quando foi em 2017 eu voltei, ganhei, com 5 dias eles me pagaram. Aí prometeram de pagar, a outra não pagou. Aí ficou 2 anos. Aí teve uns meninos que botou lá na Procuradoria Pública, lá sem advogado, sem nada, e ganhou na justiça, né? Aí eu É falei, eles mesmo? ganhou. Foi. Aí eu falei, eles ganhou, eu vou botar também, né? Aí peguei, arranjei um advogado lá em Aracaju, botei. Aí agora, em janeiro, eu ganhei. Ganhei a ação. Aí tá para pagar. Acho que esses dias aí deve pagar, depois de 4 Ufa, anos. ia ser bom, né? Receber agora, né? É. Aí, Aí, aí tá respondido. Ó, se Deus quiser, o dinheiro entra, essa premiação entra agora, ainda antes de acabar essa quarentena, né? E aí me é, conta, a maratona de Berlim, que foi uma maratona histórica, que teve quebra de recorde do primeiro lugar, e você ficou em 11º lugar, né? Foi depois disso tudo também, depois dessa do Rio de Janeiro. depois do Rio de Janeiro ainda teve 2 São Paulo, né? Como eu estava falando para vocês, aí eu fui convocado para ser coelho de 6 atletas do Cruzeiros na maratona de 2017, na seguinte, que eu não queria correr. Eu tinha vindo de Aracaju campeão e não queria correr. Aí ele falou, ó, você vai até a meia maratona puxando os caras. Aí fez a reunião, o único que não tem compromisso aqui é o Edson Cipó. E eu, geralmente, no início do ano, que é a Maratona de São Paulo em abril, fevereiro, março e abril, eu treino aqui na estrada do Romeiro, eu vou até Pirapora e volto, subindo e descendo. Então os ciclistas sofrem comigo aqui nessa estrada do Romeiro aqui. Né? E Quem ganha quiser muita força. encontrar o Wellington, então, é só vir aqui na Estrada dos Romeiros que vai te encontrar, né? No domingão, de manhã, encontra. Aí, Aí eu tava fazendo os longão, tava sentindo bem, eu falei, rapaz, eu vou levar minhas garrafas, porque a gente põe a hidratação especial, né? Nas garrafazinhas assim. São 8 pontos, a cada 5 quilômetros a gente põe uma garrafa. Eu digo, eu vou botar minhas garrafas. Eu não falei nada pra ninguém, né? Porque no Cruzeiro tinha uma vantagem. Se a gente subisse entre os 5 melhores em qualquer prova da televisão, a gente ganharia 50% de bônus por direito de imagem. Aí eu falei, eu vou atrás desse direito de imagem, né? Aí fui, né? Quando eu cheguei no quilômetro 28, mais ou menos, quando eu comecei a sentir no outro ano, eu estava bem. E dos 6 atletas do Cruzeiro que estavam comigo, só tinha um. Aí eu era o primeiro deles, né? Aí eu falei, mas rapaz, eu sou o primeiro da equipe, eu não vou abandonar aqui não, eu vou embora. Aí fui, junto com o Keniano até o 32, no 32 o Keniano começou a abrir e eu fiquei sozinho, em segundo. Aí fui indo. Eu não estava com preparação para correr 42. E foi, o cara foi abrindo. Aí eu perdi ele de vista, não via mais ninguém para trás. Aí quando chegou no túnel, no 40, aí as pernas miou. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Porque antes do túnel, as pessoas que estavam assistindo falou que eu estava 3 minutos do terceiro colocado e 1 minuto e meio na frente, não, 1 e meio na frente do terceiro e 3 na frente do quarto. E eu olhava para trás e não via ninguém. Eu falei, o que é que eu faço? Eu paro, eu ando, o que é que eu faço? Eu não tinha mais perna para correr. Faltando. Não ia desistir de novo, né, Wellington? Aí eu não tinha saído da minha conta, rapaz. Nesse momento, eu tinha com bônus, com tudo, mais ou menos uns 22 mil reais. Aí, um passou, outro passou, eu cheguei em quarto ainda. De 22 mil reais, eu saí com 9. Né? 6 de premiação, mais 6 de bônus. Mas Mas cheguei. Aí pelo pronto. menos atingiu o objetivo de ter o bônus do direito de imagem, né? E o seguinte, e você pode numa das maiores, na maior maratona do Brasil, né? Que é a Maratona de São Paulo, é a maior maratona do Brasil. Aí quando foi em 2018, eu falei, agora eu vou seguir firme para maratona. Aí eu treinei para São Paulo. Aí foi quando eu fui segundo, né? Foi quando eu fui segundo, perdi a maratona de São Paulo por causa de 2 segundos. Aí eu fui com a preparação boa mesmo Por causa de e cheguei. 2 segundos, você ficou em segundo lugar.
6 segundos. 6? Por causa de 6 segundos? Você Aqui ficou a em imagem. segundo? É, olha, Aí, aconteceu. Aí, quando eu saí de São Paulo, no dia seguinte eu fiz a inscrição. Eu comprei a passagem para Berlim sem ter inscrição. Aí eu falei, eu vou para Berlim e vou tentar ir para os Jogos Pan-Americanos, né? Porque era a primeira prova que dava índice para os Jogos Pan-Americanos. foi na fé. Aí, eu vou na fé. Aí eu fui tentar contatos para ir para Berlim. Aí eu entrei em contato com o Ronaldo da Costa, que foi o cara que tinha vencido Berlim há 20 anos atrás. Eu mal conhecia ele assim de rede social, tinha vindo 1 ou 2 vezes. Aí ele falou, porque para entrar nessas provas grandes, que Berlim é uma das 6 do mundo, né? É do circuito das 6 do mundo. Você tem que ter agente. Você não consegue ir lá no site e fazer a inscrição. Você tem que ter um tempo. O tempo de São Paulo me credenciava para entrar lá. Entra a elite. Só que eu não tinha um agente para me botar lá, que é um agente pela IAAF. Aí eu conversei com o Ronaldo, ele falou, vou arrumar o meu agente para você. Aí eu falei, mas será? Um dia eu estava em casa dormindo, aí recebo uma ligação dos Estados Unidos. Aí o agente do Ronaldo falou, ô, o Ronaldo falou que você está querendo ir em Berlim e tal. Eu tô querendo, eu tenho a passagem, mas não tenho a inscrição. Ele falou, eu consigo a inscrição lá, eu só não consigo o hotel. Aí ele me conseguiu a inscrição no pilotão de elite, porque já estava cheio, né, o hotel dos atletas de elite. Aí eu comprei o hotel e fui. Aí para mim foi uma emoção muito grande, né? E lá eu reencontrei com o Ronaldo, porque o Ronaldo foi homenageado pelos 20 anos que ele tinha ganho a maratona, que foi em 98, e ele entrou pro Hall da Fama. Então fizeram uma estátua do Ronaldo lá. E eu encontrei o Ronaldo. nossa, que legal! Eu fiquei num hotel, 8 quilômetros do hotel da organização. É tipo aqueles hostels que tem na Europa, que é hotel 5 estrelas aqui do Brasil. Eu achei bem legal, né? Só que para economizar dinheiro, eu fiquei 8 quilômetros. Aí, eu tava lá, né, com a mochila nas costas, fui assistir o Ronaldo, eu fui resolver algumas coisas no hotel da Elite, apresentar minha credencial, pegar minha credencial. O Ronaldo falou, mas o que você tá fazendo com essa mochila nas costas? Você vai correr amanhã, depois da manhã, isso era 2 dias antes da corrida. Você tá sem hotel? Eu falei, não, Ronaldo, tô tranquilo e tal. Aí depois ele veio, conversou comigo direito, né? Que ele acabou os compromissos dele. Aí eu falei, ó, Ronaldo, eu tô em tal lugar, tal jeito. Ele falou, não, cara, você vai ficar aqui. Você vai ficar comigo. Ele tava com o pessoal da Que vida. demais! Que honra! No meu quarto tem 2 camas e eu tô sozinho lá. Eu disse, fechou, cara. Aí eu fiquei no quarto com o cara que tinha sido recordista 3 dias lá. Aí, nesse momento, o pessoal da Adidas já me deu uma ajuda, eu já não gastava mais com alimentação, o pessoal já estava pagando tudo, né? Eu estava com o Ronaldo lá. Aí, para mim, foi uma emoção muito grande. Aí, o Ronaldo já me levou lá para credenciar, já ajeitou para mim pôr minha hidratação, tudo, já me deu uma assistência legal, porque eu fui para a Europa sozinho, né? Eu fui 3 vezes já para fora do Brasil sozinho e voltei. Sem saber o Que que ano que dizer. foi essa corrida de Berlim? Foi 2016, é isso? Foi 2018. Aí, Foi 2018. em 2018. Aí foi uma emoção grande, porque assim, eu tava lá junto com um cara que tinha sido recordista há 20 anos atrás e tive na prova que é o recorde atual, né? E fui 11º, ó, tá aqui, eternizei, né? A chegada, é aqui a medalha. Falando, falando um pouquinho das provas internacionais, depois disso, né? Eu acho que isso foi agora em 2019, que você foi para o Pan-Americano e foi para o Catar, né? É, a gente também acompanhou você nessas provas. Na verdade, você está com a gente. Tem uma pergunta aqui, a Juliana perguntou na live aqui. Depois você conta um pouquinho como que a fisioterapia e o Pilates entraram na sua vida. Foi em 2016, né? Que você começou com a gente. E, então, conta um pouco dessas duas provas para a gente, do Pan-Americano de Lima e do Catar. E como que foi ter corrido no Catar naquela temperatura tão alta, né? Você finalizou a prova? Finalizei. Muito sofrido, mas finalizei. O que aconteceu? Os Jogos Pan-Americanos foi uma competição muito importante para mim, porque quando eu comecei a correr lá em 2007, eu comecei naquela fase que estava acontecendo os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro,
E eu vi o Franco Caldeira ganhar a maratona dos Jogos Pan-Americanos em uma vitória surpreendente, porque o cara da Guatemala tinha abrido 300 metros dele, e ele foi buscar o cara e ganhou a medalha de ouro. Então, eu sempre tive o Franco Caldeira como ídolo, vi o Franco Caldeira no Cruzeiro ganhar a maratona de São Paulo, ganhar maratona do Rio de Janeiro, ganhar muitas provas grandes. E 12 anos depois, eu estava lá representando o Brasil na mesma prova que eu comecei inspirado, né? Então, foi uma coisa muito marcante. Eu até me emocionei antes, né, da largada. Passou um filme na minha cabeça, passou a história desses 12 anos, né? Eu consegui chegar no Cruzeiro. Eu fui para os Jogos Pan-Americanos, eu ainda era atleta do Cruzeiro. Não, não era mais não, já tinha saído do Cruzeiro já. Eu consegui ir pelo Cruzeiro, quando eu fui já tinha saído. Então marcou muito, né? E o campeonato mundial também, para mim, foi uma experiência muito grande, porque imagina, lá tá os 80 melhores do mundo em um campeonato mundial, porque todo mundo corre, lá ninguém olha para ninguém com cara bonita e ri, não. Todo mundo olha para o outro com a cara feia e cada um corra mais. Foi a minha segunda experiência com o Mundial, porque eu já tinha ido no Mundial de meia no país de Gales, em 2016, né? E a emoção é muito grande, né? Você saber que você está ali do lado dos principais atletas do mundo, abaixo acima de um mundial tá só a Olimpíada, né? Só o que falta para mim para tipo fechar com chave de ouro a minha carreira, né? E você estava batalhando, faltava algumas provas ainda para somar o tempo, né, para fechar a ida para as Olimpíadas desse ano e elas acabaram sendo suspensas. E agora, como que estão seus planos para o final desse ano? E conta um pouco como que está essa questão da Olimpíada. Então, o que acontece é o seguinte, eu estava na briga, né? Hoje, por ranking mundial, contando, tirando 3 de cada país, eu sou o terceiro homem do Brasil. Para entrar na Olimpíada tem 2 sistemas. É o sistema de ponto, eles tiram 3 atletas do Brasil, conta o campeonato mundial e Jogos Pan-Americanos. Só que tem um sistema direto, que é o sistema que tem que correr 2 horas 11,30 nos 42 km 195 metros. Eu estava indo correr agora em abril em Hamburgo, né, onde eu tenho o meu melhor tempo de maratona que eu corri lá ano passado. Infelizmente, um mês antes eu tive que interromper o treinamento porque a prova foi adiada. E todo um trabalho de quase 3 meses aí, foi jogado pro lado, né? Foi adiado. Mas eu estou esperando abrir, já abriu o critério, foi tudo congelado. A partir de 1º de dezembro começa a valer tudo de novo, vai até 30 de maio. Então tem de 1º de dezembro a 30 de maio. A gente já tem alguns planos já para isso aí. Estava tentando uma entrada numa maratona em Valência, na Espanha, dia 6 de dezembro, mas como tá uma procura muito grande, tá ruim a vaga lá, e também ninguém sabe se eles vão querer receber brasileiros lá por conta desse estágio que a gente está com a É, pandemia aqui, né? Então tem país aí que vai tá barrar meio incerto ainda, né? isso. E como O que é plano a questão, a sua história com o Pilates? Como que o Pilates ele participa, né, nessa questão do seu treinamento e do exercício em si, para você fazer as suas manutenções? Então, eu nunca gostei de academia, né? Nunca gostei de musculação. E eu senti uma necessidade tipo, do trabalho de força, concentração, essas coisas. E por eu ser muito descoordenado, sempre evitei fazer academia porque eu não gosto muito, pode machucar essas coisas. E eu vi pensando em pilates, alguma coisa, li alguma coisa. E em 2016 eu tenho um amigo em comum com a Tati, o Daniel, que faz CrossFit. E ele falou, vou te apresentar a Tati, ela faz da Pilates, tal, tudo, tá abrindo um estúdio novo. Eu acho que eu fui um dos primeiros do estúdio ali do Betaville. A gente estava mudando de lugar, né? E aí você foi lá para a Rua Trindade. Isso. Ele me apresentou a Tati, aí ela foi, a gente fez uma parceria e tal, e que dura até hoje, né? Já são mais de 4 anos. Só que eu te falo uma coisa: se eu tivesse descobrido o Pilates
quando eu entrei no Barueri, há 10 anos atrás, eu acho que eu já teria tido muito mais vitória, viu? É Porque, verdade! Que porque bom assim, ouvir isso. Viu, é, Alberto? Ó, seu professor aqui, seu fisioterapeuta que te dá Pilates, está aqui ouvindo, ó. Tá morrendo de saudade de você. então, no Pilates eu passei com a Tati um tempo, depois eu passei com a Giovana, né, outra Giovana, e agora no finalzinho com o Alberto, já há um ano, acho que quase 2 anos já com o Alberto. E o legal do Pilates é que é um trabalho individualizado, né? Então, tipo, ele vai de acordo com as nossas necessidades, com o que a gente precisa. O Alberto sabe, o Cipó precisa de correr, então eu preciso fortalecer isso e isso. E o Pilates tanto ajuda no fortalecimento dos músculos, quanto ajuda na concentração, né? Porque essa coisa de respirar, essas coisas aí, deixa bem mais leve. É maravilhoso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. É possível, Cipó, ser um corredor de rua no Brasil profissionalmente, viver somente disso? Olha, eu ainda estou vivendo, né? Graças a Deus. Mas eu já tenho muitos colegas que abandonou. Né? Muitos colegas. Eu tenho colegas do Cruzeiro que estão apanhando café lá no interior de Minas. Né? Colegas que têm 2h15 na maratona, tipo colega que foi quinto no ranking nacional ano passado. A dificuldade nos últimos anos é patrocínio. Ajuda do poder público, essas coisas. Porque quando eu comecei a correr até 2015, depois da Olimpíada do Rio de Janeiro, as coisas foram ficando mais escassas. A gente chegava a ganhar até cachê para comparecer nas provas. Né? Você chegava um final de semana em São Paulo, tinha 4, 5 provas com premiações entre R$ 1.000 a R$ 5.000. Hoje, quando você acha um, é longe e está muito disputada. Então, é muito difícil. Um atleta no meu nível é mais ou menos fácil, porque sempre eu estou no pódio ali entre os 5 primeiros. Mas tem atleta já que não consegue viver. Para você viver de premiações, tem que estar correndo aí nos 10 quilômetros, pelo menos aí 30-40, 30-30, 30-20, com uma regularidade boa. Antes também tinha muitos clubes, né? Tinha BMF, tinha Pinheiros, tinha Cruzeiro, tinha Gran Curso de Brasília, tinha muitos clubes. Então você saía de um clube, você estava empregado em outro, você tinha um patrocínio. O patrocínio é um dinheiro que você tem para você pagar suas contas do mês. A corrida é uma É, coisa ali que você é uma coisa que você não tem certo, entendeu? A corrida você vai lá atrás dela, mas você não sabe se você vai ganhar. Pode estar na melhor condição possível, mas pode acontecer chegar na corrida da dor de barriga, acontecer um acidente, você cair, não conseguir o resultado, tem tudo isso também, né? eu acho bem complicado, né, no Brasil, que a gente tem mesmo, né, uma diferença muito grande do futebol, por exemplo, né, que é extremamente valorizado. Claro, o brasileiro ele é apaixonado por futebol e tudo, mas o brasileiro ele gosta de esporte, de modo geral. O povo brasileiro, como o Brasil é um país que tem um clima muito bom, muita gente faz. Realmente é muito difícil da gente compreender o porquê que as empresas têm tanta dificuldade, tanta restrição assim no patrocínio. O poder público não investe nos nossos atletas, né? Você está contando de uma história assim, de uma carreira fantástica que em 10 anos você começou do nada e olha a quantidade de prêmios e de conquistas, representando o Brasil até internacionalmente, né, fazendo história. E é uma pessoa que está lutando e que teve que entrar na justiça para receber um prêmio que foi conquistado, né? Não é isso? Não é fácil. Mas assim, as pessoas às vezes veem, falam, mas você ganha muito dinheiro com premiação. Às vezes a gente acerta umas corridas boas. É tipo corretor de imóvel. Quando vende um imóvel de um valor bom, então eu pego um dinheiro ali para bastante tempo. Entendeu? Mas o cara vê com um cheque de R$ 5.000, por exemplo, ganhou R$ 5.000 em 30 minutos. Mas ele não sabe quantos meses treinou para chegar ali. Não sabe quanto vai pagar de imposto.
quantos meses vai passar para receber. Tem corrida que nós passa 6 meses para receber. Entendeu? Tem tudo isso. Não sabe quanto custa um tênis, tem tudo isso. Não sabe quanto custa um tênis, né? Olha, gente, eu acho que a população, de modo geral, precisa se envolver um pouco mais, né? Para que a gente, nas nossas empresas, e cada um na empresa em que trabalha, para que tente conversar e tente falar com as autoridades na empresa para tentar mais patrocínios, para tentar esses auxílios, porque não é fácil. O Wellington agora tem um bebê lindo, né? Ele está com quanto tempo, Wellington? Agora você não está mais sozinho, hein? Agora tá diferente. Um ano e um mês. Vai fazer um ano e um mês agora, dia 28. Um ano e um mês, fez agora. Vai fazer um ano e dois agora. Um ano, então. Então agora não dá mais, né, Wellington, para ficar zerado, não dá mais para pensar só na aventura, né? Que dá tiro certo, entendeu? Não é aquela coisa de aventurar, eu vou lá ver se eu consigo. Eu sempre fui um cara aventureiro, eu rodei o Brasil inteiro. Eu sempre ia na prova, eu fazia o cálculo. Dá para me pagar a despesa? Então eu sempre fui assim. Hoje eu já seguro mais, sabe? Antes de viajar, tudo. Mas assim, eu nem reclamo. Eu tenho uma carreira vitoriosa, graças a Deus. Lá na roça seria bem mais difícil, né? Só que assim, eu sinto muito pela renovação, os jovens garotos que se inspiram em mim. Tipo, um clube grande que nem o Cruzeiro, quase 30 anos de existência teve. A gente ia no interior de Nosso tempo Minas. está acabando aqui. Tá acabando? Nós entra de novo. Tem gente mandando pergunta aqui. Estão perguntando quanto custa um tênis bom para você correr, próprio para você, para corrida, e quanto tempo em média dura o tênis? Varia, né? Varia. Hoje, um tênis é em média de 300 a 1.500 reais. Tem um tênis que lançou que não chegou no Brasil, tá hoje 400 e poucos dólares. Ainda tá fora. Os tênis novos, lançamento é por volta de 400 e poucos dólares, é isso? Então, quando ele chega no Brasil... Porque assim, quando chega aqui no Brasil, nem todo mundo tem acesso. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que pedir para algum amigo trazer de lá uma coisa assim. Vou dar um exemplo. O tênis aqui, eu até vi que vocês iam falar, eu trouxe. Esse tênis aqui eu ganhei numa ação em um canal do YouTube. Todos os influenciadores do Brasil ganharam esse tênis para fazer teste. E eu fui para a seleção brasileira, leva o nome da Nike, eu não ganhei um tênis desse. E meus amigos falavam, mas por que tu não compra o tênis? Custava 250 dólares. Eu falei, mas eu vou comprar o tênis para eu pagar para fazer propaganda para Nike? Né? Isso existe. Aí depois que influenciadores, se você que é da seleção brasileira, que representa o país em provas internacionais, que é o terceiro do ranking, não é um influenciador? Pelo amor de Deus, Wellington. Quem é um influenciador, então? Né? Difícil, né? Aí, o que é que eu falei? Eu vou comprar o tênis, né? Porque a tecnologia é muito boa. Né? Eu juntei o dinheiro para comprar o tênis. Falei, só que quando eu for correr a maratona, eu vou fechar o Nike. Aí eu mandei o meu trazer do Canadá, ele não encontrou lá, trouxe o dinheiro de volta. Aí um dia eu estava num debate no canal lá e os caras me perguntando, eu contei a história para eles, né? Aí quando foi 2 dias depois, eles fizeram uma ação lá e me mandaram 2 pares de tênis. Esse daqui e uma versão mais antiga. Eu usei, tem 30 km rodado. Estou com ele uns 3 meses aqui. Esse aqui é o tênis só para competição. Esse aqui é guardado feito ouro, entendeu? É aquele tênis que faz a diferença na competição. Eu rodei com ele 16 km uma vez, outra vez 5. Então ele tem menos de 30 km rodado. Então é o tênis para o índice olímpico e o tênis para a Olimpíada.